Visualizando a dinâmica do cérebro, consciência e saúde. Para criar iluminação para o indivíduo e invencibilidade para todas as nações. Bem-vindos! Meu nome é Dr. Elric Arenander e é um grande prazer passar os próximos momentos com vocês falando sobre ondas cerebrais, de como elas representam uma visualização da dinâmica autorreferente do nosso ser, a constituição do universo. Nós vamos falar sobre mapeamento cerebral e a atividade e teremos uma demonstração ao vivo sobre o EEG de um cérebro humano. Vamos ver as ondas cerebrais durante a prática da meditação transcendental de Maharishi e vamos ver o EEG de ondas cerebrais quando sujeitas aos sons védicos, principalmente o Rig Veda. Mas antes vamos falar um pouco sobre o significado destas ondas cerebrais e o valor delas com respeito ao desenvolvimento da consciência humana e o potencial humano. E ver por que, através das tecnologias védicas de Maharishi da consciência, qualquer indivíduo pode alcançar a iluminação e qualquer nação tornar-se invencível. O que nós estivemos fazendo ultimamente é o mapeamento cerebral de indivíduos e dar a eles a oportunidade de ter uma experiência autorreferente, a habilidade de visualizar de forma concreta a dinâmica de seu próprio ser, a dinâmica de seu próprio cérebro, que é um reflexo da constituição do universo. Como podemos ver no próximo quadro, o cérebro é um universo. Podemos então perguntar se este é um quadro do universo ou do cérebro, e a não ser que saibamos especificamente, não poderíamos fazer uma distinção. O cérebro é um oceano imenso de correntes elétricas, uma rede imensa de correntes elétricas, e estas correntes são usadas pelo cérebro para integrar a diversidade de centenas e milhares de células cerebrais. Estas células do cérebro não somente têm estas correntes elétricas, mas também bilhões de impulsos minúsculos de eletricidade movendo-se à velocidade da luz. Portanto, entre este oceano de atividade e estes pontos locais movendo-se rapidamente no cérebro, o que vemos é que o cérebro humano é capaz de ter uma unificação desta imensa diversidade. Podemos ver no próximo quadro, o próximo gráfico do cérebro humano, que estas milhões de células cerebrais são administradas em parte por esta integração elétrica, que é ambas um oceano de correntes e bilhões de impulsos oscilando ao mesmo tempo. Esta é uma administração unificadora e ela cria unidade e reflete aquele valor total da lei natural. Isto nos dá uma visão das oscilações da atividade cerebral e, portanto, uma visão da dinâmica autorreferente da consciência. Isto é o mapeamento cerebral. No próximo quadro, vemos um gráfico de ondas cerebrais e vamos ter uma demonstração ao vivo disso. Mas antes gostaria de mostrar a vocês os mecanismos da atividade cerebral em duas fotos e ver como a transformação ocorre no indivíduo. Eis aqui o relato de um indivíduo a quem fizemos um mapeamento de seu cérebro. Vocês podem ver o capuz na cabeça e como o indivíduo senta-se confortavelmente para meditar. Neste caso, o EEG é um procedimento seguro e não agressivo. Ele apenas mede a atividade elétrica que vem à superfície do couro cabeludo. Lembre-se que o cérebro é um oceano imenso de correntes elétricas e que essas correntes atravessam o cérebro e o couro cabeludo, e estes sinais bem sutis são captados pelo couro cabeludo.
É um procedimento passivo, onde sinais bem delicados de eletricidade são captados no couro cabeludo. Os indivíduos dão os seguintes relatos ao verem as suas próprias ondas cerebrais. O meu mapa cerebral me proporcionou um senso de autoridade e poder em mim. Eu percebi mais do que nunca como a prática regular da minha MT permite que o meu cérebro reflita invencibilidade e bem-aventurança dentro do meu próprio ser. Esse ser é o campo unificado de que Maharishi nos fala, e esse é o meu verdadeiro eu. Portanto, podemos ver que indivíduos se beneficiam ao verem um mapa de seus cérebros, uma atividade que nós começamos a fazer ao redor dos Estados Unidos. Esta é uma experiência ao vivo da dinâmica autorreferente, onde podemos ver o nosso próprio ser perante nossos olhos. Vamos então falar sobre esta dinâmica no nosso primeiro gráfico. Vemos aqui duas ondas, uma na frente do cérebro e outra na parte de trás do cérebro. A frente do cérebro tem a ver mais com o ser, ou a dinâmica autorreferente, e a parte de trás do cérebro tem mais a ver com o mundo afora, os objetos, ou a dinâmica objeto-referente. Mas vamos falar mais sobre isto mais adiante. No próximo gráfico, vemos que esta dinâmica é formada de diferentes frequências. Embaixo temos a frequência alfa, onde as oscilações são muito lentas, aproximadamente 8 a 12 vezes por segundo. E se a frequência se torna mais rápida, ela vira a frequência beta, que é de 13 a 25 ciclos, e ela se torna mais rápida ainda, de 20 a 50 ou mais ciclos por segundo, e daí ela se chama de gama. Estes nomes não são tão importantes. Vale saber que existem modos diferentes de atividade cerebral, atividades ou modos diferentes de funcionamento cerebral que refletem aspectos diferentes de experiências humanas na mecânica autorreferente da consciência. Podemos ver no próximo slide que isto é significativo no que diz respeito à nossa experiência pessoal. Nós vemos no gráfico da bolha que estes impulsos delicados da consciência surgem do ser e se tornam mais e mais concretos até que eles são percebidos no nível consciente, acima da linha ponteada. E daí nós decidimos se levamos estes impulsos no meio ambiente ou não, na forma de ação e fala. No próximo gráfico, vemos que existe todo um âmbito de experiência, desde o eu ao processo de percepção até o objeto de percepção. Então aí nós dizemos, eu vejo a flor. Isto acontece porque os impulsos estão surgindo de dentro da natureza, da totalidade da consciência, e atravessa todo o âmbito desde o ser até os objetos, neste exemplo, a flor. A seguir, vemos que este âmbito vai desde o nível autorreferente até o nível objeto-referente, desde o nível mais profundo da constituição do universo até as expressões manifestadas da constituição do universo, e que nós chamamos de objeto-referente. Voltando às ondas cerebrais, podemos ver então que estas três ondas delineiam estes três componentes básicos da experiência humana, onde uma dinâmica mais autorreferente de atividade cerebral, portanto uma dinâmica mais autorreferente da consciência, e se relaciona mais aos ritmos mais lentos do cérebro, ou ondas alfa. O nível objeto-referente no outro extremo da experiência, onde ocorrem os objetos e a criação de objetos dentro do cérebro, refere-se mais a esta frequência de ritmos mais rápidos chamados gama. Portanto, gama tem mais a ver com objetos e alfa, as frequências mais lentas, tem mais a ver com o nível autorreferente ou o ser em alerta. E no meio temos este tipo de mecanismo integrante, ou devata, ou beta, que é composto de frequências médias. Temos então alfa muito lento, beta que é médio e gama que é muito rápido. E nós chamamos a eles que se correspondem a dinâmicas do nível autorreferente, da integração da percepção e, finalmente, do nível objeto-referente. Então, vemos estes níveis demonstrados ao vivo, o que faremos daqui a pouco. E no próximo gráfico podemos ver que durante a MT temos a criação de um cérebro coerente,
o qual se torna pensamento, sentimento e comportamento coerentes. Portanto, a MT é um meio o qual permite estas frequências do ser, frequências dos objetos e frequências de integração de percepção, estes componentes diferentes de ondas cerebrais que se referem a Rishi, Devata e Chandas, a experiência da consciência fluindo. Esse cérebro coerente traz à tona os mesmos valores, o valor pleno de Samhita de Rishi, Devata e Chandas no nosso dia a dia. O próximo gráfico demonstra que podemos pensar em ondas cerebrais como sendo coerentes ou incoerentes, e também podemos aplicar este princípio às ondas de frequência alfa, beta e gama. Vemos acima duas linhas, uma sólida e outra pontilhada, e as chamamos de incoerentes porque elas não são precisamente iguais. Elas oscilam um pouco aqui e ali entre elas mesmas, portanto, esta é uma situação relativamente incoerente. Abaixo, vemos as mesmas duas ondas, talvez em um outro lugar ou em um outro tempo mais tarde, e elas se encontram mais alinhadas e estabilizadas entre si. Nós chamamos esta situação de coerente ou correlacionada, ou em alguns casos, sincronizada. Portanto, podem haver ondas cerebrais incoerentes ou ondas mais coerentes, e a diferença vai ser se alfa, beta ou gama se tornam mais correlacionadas em suas atividades. A seguir, vemos novamente as duas ondas. Uma na frente do cérebro, que se refere mais ao ser, e a onda de trás do cérebro, que se refere mais aos objetos e ao mundo em nossa volta. Ambas vão refletir a dinâmica subjacente do cérebro e, portanto, a experiência subjetiva. E vocês podem ver como elas variam em forma e tamanho, e isso é devido a que elas são uma mistura de frequências diferentes. Há uma mistura de um pouco de ser, e há uma mistura predominantemente de objetos e objeto referente, e há um pouco de beta também. Mas mesmo assim, neste período de 5 segundos, vemos que é algo de alfa, porque há um certo grau de alerta por parte do indivíduo. No próximo gráfico, vemos um momento de transição de quando o indivíduo começa a meditar. Vemos que do lado esquerdo, as ondas são pequenas e pontiagudas, é uma mistura de frequências. E quando começamos a meditar, vejam o que acontece. Na linha de cima, as ondas se tornam bem mais altas e simples. Isto significa que o EEG, as células do cérebro, se tornam ordenadas e coerentes. Na onda de cima, vemos que elas vão de um estado relativamente incoerente a um estado bem coerente, assim que começamos a prática da meditação transcendental. E a altura dessa onda se relaciona ao grau de coerência no qual as ondas se encontram. E nós chamamos isso de coerência local, devido a que cada uma destas linhas mede uma parte específica do cérebro. Debaixo desse sensor existem milhões de células, e o que vai determinar a altura ou amplitude da onda vai ser o grau com o qual essas células operam juntamente. Vemos aqui no lado esquerdo que não há muitas células operando juntamente. De repente, elas começam a operar juntamente. Daí a onda se torna bem alta e mais amplificada. Vimos, então, uma mudança desde funcionamento diversificado, objeto referente, a um funcionamento unificado, autorreferente, assim que se começou a prática da MT. A seguir, vemos a flutuação desse dinamismo autorreferente. Vejam como a onda se torna mais alta e depois ela cai, e fica mais alta e logo cai. Isso é o que acontece no cérebro à medida que o ser oscila dentro e fora de sua própria infinitude, no mecanismo do cérebro de um indivíduo quando ele pratica a meditação transcendental. No próximo gráfico, vemos muitas ondas, onde acima é a frente do cérebro e abaixo é a parte de trás do cérebro. E no meio são os sensores que foram colocados no couro cabeludo.
O que vocês estão vendo aqui são 5 sensores que estão captando o EEG, ou ondas cerebrais, de um ser humano. E essas ondas cerebrais vão desde a frente do cérebro até a parte de trás do cérebro. E o que vemos aqui é que durante a MT, cada uma dessas linhas, cada um dos sensores está captando uma atividade cerebral altamente coerente, muito ordenada, muito unificada durante a prática da meditação transcendental de Maharishi. Vocês podem perceber também que não somente cada sensor é altamente coerente, ou seja, localmente coerente, mas também que cada linha está subindo e baixando ao mesmo tempo. Visualmente, podemos ver que todas elas sobem e baixam juntas em correlação. Portanto, podemos dizer que o cérebro se torna mais integrado em toda a sua área ou regiões. Isso se chama de funcionamento cerebral total, ou coerência global. Então, neste gráfico, vemos 2 coisas muito importantes. Primeiro, cada linha reflete um grau marcante de coerência local. E se olharmos a todas as linhas, vemos um grau marcante de coerência global. Temos, então, coerência local e global ocorrendo simultaneamente no cérebro de um indivíduo praticando a meditação transcendental de Maharishi. Este funcionamento total do cérebro, esta coerência global, se correlaciona à experiência subjetiva da meditação profunda e o dinamismo autorreferente da experiência da constituição do universo, o potencial da lei natural. O potencial total da lei natural. E, finalmente, eu gostaria de mostrar este gráfico. É um pouco difícil de ver, mas temos todos os 32 canais, onde diferentes cores pertencem a partes diferentes do cérebro. Vejam como no lado esquerdo, extremo, parece haver como uma explosão de atividade através de todo o cérebro. E mais tarde, mais ou menos no meio, parece haver outro início explosivo de atividade, principalmente na parte de trás do cérebro. Vemos aqui, então, uma estrutura bela e complexa de como as atividades variam no cérebro humano. Em resumo, neste próximo quadro, podemos ver que as tecnologias védicas de consciência de Maharishi são capazes de realizar algo bastante notável. Elas são as únicas técnicas disponíveis que podem de fato ser demonstradas cientificamente e experimentadas subjetivamente por milhões de pessoas no mundo em criar níveis notáveis de coerência de ondas cerebrais, ambas no nível local e global. Temos coerência local e global, e cada uma destas coerências locais e globais são vistas principalmente nas ondas alfa do EEG. Lembre-se que vimos que alfa se refere mais ao ser. Vimos até agora que as ondas cerebrais, e a seguir vamos ver a demonstração ao vivo, então vimos que o cérebro e sua atividade elétrica, através desta técnica simples da MT, ele se torna altamente unificado, uma grande unificação desta imensa diversidade. Vemos aqui alguém que está meditando e temos aqui a parte de cima do cérebro e a parte de baixo. Vemos de fato 4 traços aqui, 3 deles claramente. Vejam no lado esquerdo o surto de alfa que surgiu ali. E vem aí um outro surgimento aparecendo e outro surgimento. Obviamente, a pessoa pode me ouvir falando e mesmo assim ela faz tudo isto, independente da atividade ao seu redor. Vocês podem ver no começo da tela outro surgimento. Vemos então que enquanto a pessoa continua a meditar, o cérebro oscila entre um estado quase que puro de consciência autorreferente e estados de mínima atividade, bem quieto,
ou talvez devido a que a pessoa está ouvindo os barulhos no meio ambiente, causando assim uma certa atividade ao exterior. Mas mesmo assim, o alfa permanece, a coerência permanece, porque essa é a natureza da estrutura, da estabilidade, da dinâmica do cérebro de indivíduos que praticam a MT. Eu gostaria agora de tocar uns sons do Veda para avivar a constituição do universo, na consciência do indivíduo que está aqui conosco no estúdio. Como vocês sabem, o Veda representa as dinâmicas da consciência pura e vamos ver como que, à medida que a pessoa ouve o Veda, haverá um aumento de alerta. Mesmo que ela esteja ouvindo sons externos, aquela consciência autorreferente estará avivada na sua consciência. Agora, enquanto o EG continua, e vocês podem ver todos os níveis altos de alfa na tela, eu vou tocar o Rig Veda e vamos observar o EG por alguns minutos. Agnimile purohitam yajnasya deva mritvijam hota aram ratnadhatamam agnif purve bhirarashibhiridyo nutanairuta sadevang ehavakshati. Mesmo nesse curto espaço de tempo do Rig Veda, vejam o grau extraordinário de coerência. Eu dei uma pausa na tela aqui e podemos ver 4 linhas de ondas. E essas 4 linhas, vejam aqui no lado esquerdo, essa é uma alfa de amplitude muito, muito alta e coerente, ou bem, um cérebro altamente coerente. Às vezes, de fato muitas vezes, vimos isto na MT, mas lembre-se que agora a atenção está voltada para fora ao ouvir os sons específicos, pois essa foi a instrução que demos ao indivíduo. A pessoa está envolvida em atividade dinâmica, processando informação. Mas o que acontece é que, devido a que estes sons são os sons da constituição do universo, o que o cérebro está produzindo é mais ser, mais valor do ser nos impulsos de sua própria natureza, a constituição do universo, o Veda. Esta é uma demonstração muito bonita de um aumento de alerta durante o processo em que se ouve os sons do Veda e da literatura védica. Aumento de ordem, aumento de harmonia, aumento de unidade da extensiva diversidade. É assim como o cérebro pode se unificar através das tecnologias védicas de consciência de Maharishi. Vamos ao próximo slide. Vimos que com os Vedas nós obtemos certos modos de coerência e esses modos de coerência são claramente demonstráveis quando usamos um computador. Por exemplo, vemos que o EEG no lado esquerdo do gráfico nos mostra de uma forma bem concreta a coerência e a ordem que resultam através das tecnologias védicas de Maharishi. E o computador, usando a flecha azul, transfere essa informação em uma análise de todos os modos possíveis de coerência no cérebro humano. No próximo gráfico, vemos que a prática da meditação transcendental, cujos efeitos acabamos de ver ao vivo na tela, pode transformar um cérebro que é coerente em suas atividades diárias a um cérebro que é massivamente coerente durante a prática da meditação. E que, com a prática regular desta experiência do ser, a experiência da constituição do universo, estes altos níveis de coerência mantêm-se avivados durante a atividade. Em outras palavras, a constituição do universo permanece avivada 24 horas por dia nestes indivíduos. O próximo slide é um resumo deste ponto
deste ponto que diz que com a prática regular da meditação transcendental de Maharishi, a coerência das ondas cerebrais ocorre não somente durante a prática da técnica, mas tem seus efeitos cumulativos na vida diária a partir do momento que começamos a prática. A seguir, vemos um resumo geral das pesquisas que foram feitas ultimamente, verificando que há uma grande quantidade de coerência no cérebro, principalmente na parte de frente, que atua mais como chefe executivo do cérebro. Autodesenvolvimento, orientação interior, mais criatividade, redução da ansiedade, melhora do aprendizado e no desempenho acadêmico, conscientização do ser, eficiência neuromuscular, mais estabilidade emocional, melhora no aprendizado conceitual e melhora do raciocínio moral. Em resumo, vemos que a meditação transcendental desenvolve o pleno potencial humano. O que nós fizemos foi apresentar todo este material em vários locais nos Estados Unidos. Fizemos uma turnê no Nordeste e no Noroeste dos Estados Unidos, onde este material foi apresentado a educadores, homens de negócios e também a profissionais na área de saúde. Houve grande receptividade em todas as cidades que fomos e continuaremos a nossa turnê agora no outono que vem. Quando as pessoas podem de fato ver esta visualização da coerência cerebral, esta notável coerência na atividade cerebral, elas então podem ver de forma bem concreta e clara uma solução para os problemas existentes na área da educação, na área da saúde, administração de empresas e assim por diante. Gostaria de ler um artigo que saiu na imprensa que reflete a receptividade da imprensa à medida que ela vem acompanhando os esforços de Maharishi nos últimos 50 anos para trazer à tona uma transformação do indivíduo e da consciência coletiva. O título do artigo diz Ondas Cerebrais, Meditação no Trabalho. Ali estou eu, na frente, falando, e a pessoa logo à minha frente está usando o capuz que mede as ondas cerebrais, e ele está tendo uma leitura de suas ondas cerebrais. O artigo fala o seguinte: Brian Olson, o homem com o capuz, estava nervoso. Num quarto, com várias pessoas olhando para ele, ele tinha que mergulhar num estado de meditação profunda, ligado a uma máquina de EEG que iria mostrar o que acontece com o seu cérebro. Assim que Olson começou, os resultados foram dramáticos. Os sinais de suas ondas cerebrais tornaram-se mais fortes e os traços caóticos se assentaram num balanço ordenado, enquanto o neurocientista Aranander explicava o processo a todos os presentes. A demonstração feita na terça-feira foi organizada pela Associação de Profissionais de Empresas da Meditação Transcendental de Portland. É um grupo em Portland que pratica meditação transcendental e a meta do grupo é promover esta prática para a redução de estresse, maior alerta e outros tais benefícios no local de trabalho. Em conclusão, gostaria de agradecer a atenção de vocês neste encontro, onde se falou sobre ondas cerebrais, visualizando o potencial total da lei natural. Podemos ver que o que antes estava fora do alcance de nossos olhos, escondido além do nosso couro cabeludo e do nosso crânio, pode agora de fato ser visto de forma concreta. Podemos ter uma visualização da dinâmica autorreferente da consciência humana. Podemos ver a dinâmica autorreferente da constituição do universo numa tela. É maravilhoso como a tecnologia de hoje em dia pode demonstrar de maneira bem simples, nem que seja um pouquinho, a qualidade e o poder das tecnologias védicas de consciência de Maharishi, de poder expor e revelar a todos aquilo que até agora estava fora do nosso alcance, onde apenas um vislumbre deste conhecimento é capaz de remover o medo em qualquer indivíduo. E isso é o que as pessoas têm relatado ao verem suas próprias ondas cerebrais. Elas constatam que, nossa, como são belas! Nossa, isto é uma verdadeira revolução, poder ver minhas próprias ondas cerebrais.
É tão bonito poder ver o meu próprio ser oscilar perante os meus olhos.